Você já ouviu falar sobre sangue azul? Será que isso existe mesmo? Vem comigo que eu vou te contar o porquê que o nosso sangue não pode ser azul. Nosso sangue, ele é um tecido conjuntivo. Ele é um tecido conjuntivo especializado. Então, ele faz parte daquele grupo de tecidos especializados em alguma característica. No caso do tecido conjuntivo sangue, ele é responsável por fazer transporte de algumas coisas. Uma delas são os nutrientes que a gente adquire através da nossa alimentação. Então, a gente se alimenta, faz toda a digestão e vai absorver esses nutrientes. Só que esse nutriente é absorvido lá no nosso intestino. Só que a pontinha do nosso dedo precisa de nutriente, a pontinha do nosso pé precisa de nutriente. Então, como que esse nutriente vai chegar em todas as partes? Através do sangue. Outra coisa que o sangue é capaz de transportar são os gases, oxigênio e gás carbônico. O oxigênio ele é utilizado durante a nossa respiração celular. Só que durante este processo a gente produz o gás carbônico, que é tóxico para o nosso sangue e para o nosso corpo inteiro. Então ele consegue fazer o transporte desses gases, principalmente o oxigênio. Também vai transportar resíduos metabólicos, ou seja, do metabolismo das células. Então aquilo que é produzido nas células, por exemplo, proteínas, o sangue consegue transportar. Hormônios produzidos nas glândulas e células de defesa, que são aquelas células que vão defender o nosso corpo contra micro-organismos ou coisas que estejam acontecendo dentro do nosso corpo e a gente acaba nem percebendo. O sangue é uma mistura heterogênea. O que isso quer dizer? Quando a gente observa o sangue, a gente vê aquele líquido vermelho. Mas, na verdade, se a gente colocar ele dentro de uma centrífuga, que é uma máquina que gira muito rápido, a gente consegue separar as partes do sangue. Então, a gente consegue identificar que o sangue tem várias partezinhas e a gente consegue vê-las muito bem. Dá uma olhadinha nessa imagem aí. Você vai ver que a gente tem uma parte amarelinha em cima e uma parte vermelha embaixo. A parte amarela é a parte do plasma, que é a parte líquida do sangue que a gente chama. E a gente tem a parte vermelha. A parte vermelha corresponde às células do nosso sangue. Vamos falar então um pouquinho sobre o plasma. O plasma sanguíneo é mais da metade do volume de todo o sangue. Então a gente tem muita quantidade de plasma e uma quantidade relativa de células. O plasma ele é formado por todas essas substâncias. Principalmente por água, então 90% do nosso plasma sanguíneo é formado por água. Olha a importância de tomar água aí. Além de água, a gente vai ter íons formando o plasma, bicarbonato de sódio, hormônios, vitaminas e proteínas. As proteínas a gente consegue ter três principais. A albumina, que ela é responsável por reter a água no plasma. A globulina, que ela é responsável pela produção de anticorpos, por exemplo. O fibrinogênio, que é responsável pela coagulação sanguínea. Então, a gente vai ter dentro do plasma sanguíneo esses três tipos de proteínas principais. Agora, vamos conhecer as outras células do sangue. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as células do sangue. As células do sangue, elas não são produzidas direto na corrente sanguínea. Na verdade, elas são produzidas lá na medula óssea vermelha, que fica dentro dos ossos. Essas células, elas não têm a capacidade de divisão celular. Então, quando elas entram na corrente sanguínea, elas não passam mais por processo de divisão. Então, a gente não vai ter uma multiplicação de células dentro da corrente sanguínea. Elas sim vão ser produzidas lá na medula óssea vermelha, dentro dos nossos ossos. Então, a primeira que nós vamos falar são as hemácias. Elas também podem ser chamadas de glóbulos vermelhos ou de eritrócitos. Veja aqui a gente já tem o próprio nome vermelho, né? Vamos entender o porquê. Primeiro de tudo, as hemácias são anucleadas. O que isso quer dizer? São células que não têm núcleo. Então, depois que ela é formada lá na medula óssea, o seu núcleo é desfeito, ele não existe mais. Para que isso acontece? Para que ela possa ter um formato bicôncavo.
Esse formato faz com que ela consiga liberar com mais facilidade os gases para dentro ou para fora dos vasos sanguíneos. Isso facilita muito na difusão entre as células, ou seja, entre o transporte de gases de uma célula para outra. Então, além de ter o formato bicôncavo, ela vai ser capaz de capturar o oxigênio. Aonde? Lá nos alvéolos pulmonares. Então, a gente respira, né? Puxa o ar, o oxigênio entra nos nossos pulmões. Lá dentro dos nossos pulmões, nós vamos ter uma estrutura chamada alvéolo pulmonar. Lá a gente tem pequenos vasos sanguíneos, chamados capilares sanguíneos. Lá, o oxigênio é capaz de entrar no capilar e essa célula vai capturar esse oxigênio com a ajuda de uma proteína chamada hemoglobina. É daqui que vem a coloração do nosso sangue. A hemoglobina é uma proteína formada por 4 polipeptídeos. Esses 4 polipeptídeos estão ligados ao ferro, que é capaz de puxar o oxigênio para ele para fazer o transporte. Então, essa estrutura aqui, a hemoglobina, a gente chama ela de pigmento. Por quê? Porque ela tem uma coloração vermelha. Então, se fosse uma outra proteína, aí sim poderíamos ter um sangue de outra cor. Mas, como a nossa proteína do nosso sangue é a hemoglobina, o nosso sangue é vermelho. Agora vamos conhecer a outra célula que é extremamente importante, que ela faz a defesa do nosso organismo, que são os leucócitos ou glóbulos brancos. Por que brancos? Porque quando a gente observa eles ao microscópio, eles não vão ter a hemoglobina, então eles não têm a coloração vermelha, certo? Então, essas células são células de defesa, elas vão defender o nosso corpo contra invasores. Elas vão ter a capacidade de sair da nossa corrente sanguínea. Então, para que, por exemplo, um tecido conjuntivo, adiposo, um tecido epitelial consiga se proteger contra invasores ou contra algum tipo de coisa que esteja acontecendo com o corpo, essas células precisam sair da corrente sanguínea. Então, elas têm essa capacidade de sair de lá para combater o invasor. E os leucócitos são divididos em 5 tipos. O primeiro chama-se neutrófilo. O neutrófilo, ele é responsável por eliminar bactérias. Então, entrou uma bactéria no nosso corpo, ele vai lá e vai eliminar ela. Os eosinófilos são responsáveis por eliminar os invasores do nosso sistema digestório. Então, se algum invasor chegar em qualquer parte do nosso sistema digestório, essa célula vai estar ali de prontidão para nos ajudar. O basófilo é responsável pelas respostas inflamatórias, tanto as que estão relacionadas com doenças autoimunes, quanto relacionadas a algo externo ao nosso corpo. Aí temos os linfócitos, que são divididos em linfócito T e linfócito B. O linfócito T, ele é responsável por eliminar aquele invasor. E o linfócito B, ele é responsável por guardar a memória daquele invasor. Então, por exemplo, entramos em contato com um vírus. Esse vírus vai ser eliminado pelo linfócito T. E o linfócito B vai ser responsável por lá e guardar aquela informação. E ele vai produzir os anticorpos, responsáveis por detectar quando aquele vírus entrar de novo em contato com o nosso corpo. E por fim, a gente tem o monócito. Essa célula, ela consegue chegar até os tecidos que estão sendo invadidos e ela se transforma em uma outra célula, chamada macrófago. O macrófago, ele consegue fazer fagocitose de tudo que estiver ao redor dele. Então, se tiver alguma célula ali invadindo o nosso corpo, uma bactéria, por exemplo, ele consegue fagocitar e eliminar essa bactéria, independente do local onde estiver do nosso corpo. Então, unindo essas 5 tipos de células diferentes, a gente vai ter uma defesa super eficiente no nosso corpo. Quando a gente observa essas células ao microscópio, a gente consegue observar que os núcleos são diferentes. Dá uma olhadinha nessa imagem. Veja como cada uma dessas células vai ter um núcleo diferente. Por quê? Ela vai ter uma função diferente e geralmente ela vai ser encontrada em um local diferente do nosso corpo. Agora vamos conhecer uma outra parte do nosso sangue que não é relativamente uma célula, mas é extremamente importante também. Então, o outro componente do nosso sangue são as plaquetas. As plaquetas, elas também podem ser chamadas de trombócitos ou células de coagulação. Apesar de elas não serem consideradas células,
elas são extremamente importantes para uma característica do nosso sangue que é coagular. Elas são fragmentos dos megacariócitos. Esses megacariócitos são células tronco que a gente encontra lá na nossa medula óssea vermelha. E as plaquetas vão participar diretamente da coagulação sanguínea. Apesar de elas não serem células, elas são responsáveis por produzir substâncias que vão ou iniciar o processo de coagulação ou acelerar esse processo. Uma dessas substâncias chama-se tromboplastina e ela é responsável por iniciar o processo de coagulação. O que essas plaquetas vão fazer? Elas vão se prender a colágenos que existem ali no local da ferida, né? E depois que iniciar o processo, ela vai ter a capacidade de tampar para que a gente não perca sangue para o ambiente. Então, como que é formado esse coágulo? De 3 coisas. De fios de fibrina, que vai formar uma rede. Para tampar estes buracos da rede, a gente vai ter as plaquetas, que vão estar ali no início da coagulação, liberando a tromboplastina, que vai chamar mais plaquetas. Chamando mais plaquetas, a gente vai ter uma rede de fios com plaquetas. E para evitar que qualquer coisa consiga entrar no nosso corpo ou sair sem que o corpo deseje, a gente vai ter células do sangue fazendo a união aí, formando como se fosse um tampão, uma tampa, que evite a saída do sangue ou a entrada, por exemplo, de um invasor, por exemplo, uma bactéria, um vírus ou algo que que o nosso corpo não deseje, né? E que possa vir a nos causar algum tipo de doença. Então assista às nossas aulas, principalmente a do sistema ABO, para conhecer um pouco mais sobre o sangue e faça os nossos simulados para ver como está o seu conhecimento sobre o assunto. Um grande beijo e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!